Alô, amigos, companheiros do nosso grupo Garimpeiros da Luz, muito obrigado pela presença, né? Afinal de contas, nós estamos numa reunião, pelo carinho. Agradeço ao convite dos nossos amigos diretores do centro, pela confiança e por oferecer trabalho a este velho. Agradeço ao Gotardo, que já está aí, havia uma mensagem bem fraterna. Na última vez em que nós estivemos aqui, Gotardo, eu não tive a oportunidade de ver a sua mensagem, mas agradeço muito a referência que você fez ao nosso livro Reencarnação. Meus irmãos, como sempre acontece numa reunião espírita, vamos fazer a nossa prece, né? A nossa prece inicial. Então, eu convido todos vocês para, se quiserem, fechar os olhos, porque isso, além de economizar energia mental, facilita também, né, o relaxamento. Então, vamos fazer isso e realizar a nossa prece a Jesus e a Deus. Senhor da vida, nosso Pai, diante de Jesus, nosso mestre e amigo incondicional, colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa gratidão por todas as dádivas, por todas as bênçãos recebidas. Nenhuma queixa, Senhor, nenhuma reclamação. E se um pedido temos a Ti fazer nesta noite, que ele seja: amplia a nossa fé. Ajuda-nos a perceber o amor que vem de Ti e a nos tornarmos pontos de passagem deste amor, onde estivermos e como estivermos. Apesar da nossa pequenez e das nossas fragilidades, nos colocamos, Senhor, a Teu serviço, nesta noite e sempre. Em nome de Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, nosso Mestre. Em nome dos amigos espirituais, que coordenam e inspiram os trabalhos deste Garimpeiros da Luz, damos por iniciada a nossa reunião de hoje. Então, amigos, o tema de hoje é: não separeis o que Deus juntou. Um tema que segue a sequência dos estudos determinados, organizados pela direção da casa, e um tema que mexe com todos nós, né? Um tema antigo e, ao mesmo tempo, muito atual, porque nós vivemos em relação, as relações fazem parte do nosso dia, e as relações no núcleo da família, elas são preponderantes na nossa caminhada, nas nossas decisões, nas nossas opções e na nossa qualidade de vida. Não separeis o que Deus juntou é o tema do 22º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai
buscar no ensinamento de Jesus e no comentário que é feito na sequência por Allan Kardec, o esclarecimento para todos nós acerca da questão das relações conjugais e das relações no seio da família. A maioria de nós vem de outras religiões cristãs, de outras escolas cristãs, em que a instituição do casamento é vista como uma instituição sagrada e o casamento como algo indissolúvel. Por exemplo, no catolicismo, ainda hoje, esse é um tema muito delicado para ser abordado, pois o casamento continua indissolúvel na perspectiva da Igreja Católica. E nós, às vezes, chegamos também ao Espiritismo, à doutrina espírita, né, com essa ideia, que é uma ideia que está enraizada dentro de nós. Né? Então, temos um pouco de dificuldade, às vezes, de estudar este capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele abre o leque dos ensinamentos contidos no Evangelho a esse respeito e nos coloca numa situação em que podemos trabalhar com esse tema de uma forma mais ampla e também mais justa e também mais compatível com o nível de vida que nós levamos, né, no século XXI. O casamento já está lá no Livro dos Espíritos, e isso é reafirmado por Allan Kardec, neste mesmo capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma instituição humana. E como toda instituição humana, ele está sujeito a mutações, à evolução, ao processo da evolução, ao aperfeiçoamento. E é exatamente isso que nós vemos quando nos debruçamos sobre a trajetória da história, né? O casamento ao longo da história. O casamento dos nossos dias, do nosso século, do nosso tempo, não é o mesmo casamento do tempo de Moisés, nem do tempo de Jesus, nem o casamento na Idade Média. Não é sequer o casamento do tempo dos nossos avós e mesmo dos nossos pais. A instituição casamento ela vai sofrendo alterações ao longo do tempo e de acordo com o contexto histórico e cultural. O casamento entre nós, brasileiros e cristãos, não é também o mesmo casamento que se realiza, por exemplo, numa sociedade do Oriente Médio, numa sociedade muçulmana do Oriente Médio. Não é o mesmo casamento que se realiza na Índia hinduísta. Não é o mesmo casamento que se realiza em diversos outros países, em outros contextos culturais e históricos. Porque, como instituição humana, o casamento está sujeito a todas as influências, né, que são exercidas por estes fatores culturais, por estes fatores históricos, sem falar nos fatores individuais, que também vão influenciar as relações entre os cônjuges. Então, o que seria permanente, já que nós vemos que, como instituição humana, o casamento ele pode ter muitas facetas de acordo com o contexto histórico e cultural e pode mudar, e tem mudado várias vezes ao longo do tempo. Kardec esclarece isso
no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é da lei natural, ou seja, o que é da lei divina, é, sim, a união dos sexos, o acasalamento. Isso está na natureza. Isso acontece com os animais e isso acontece com os homens. Há toda uma, digamos, há todo um preparo, inclusive orgânico, né, que nos leva ao acasalamento, do homem com a mulher, considerando todas as espécies vivas, do macho com a fêmea, né? Este acasalamento, isto é a lei natural. Agora, a maneira como este acasalamento é regulado, isto é o casamento, isto sim é uma lei humana e está sujeita às transformações da estrada evolutiva. Nesse momento mesmo, no momento do mundo, nesses últimos, principalmente nessas últimas 2 décadas, né, nós vimos uma discussão ampla sobre a instituição do casamento. Hoje, nós temos famílias formadas a partir de diversas perspectivas e de diversos modos. Né? Nós já não temos mais... No passado também não tivemos, mas a gente imaginava que tinha, né? Achava que a família era sempre alguém que foi lá, casou no cartório, recebeu a bênção do sacerdote da sua religião e estava ali feito o casório, e aquilo ali era uma família. Mas a gente olha para o passado, inclusive olhando para a Bíblia, né? Quando nós lemos a Bíblia, lê o Velho Testamento, então, a gente vai ver que as coisas não funcionavam assim. As famílias eram maiores e mais diversificadas do jeito que ela se encontra ali no papel, onde é descrita a família ideal. No tempo, os reis de Israel tinham dezenas, centenas de esposas. Dizem que o rei Salomão teve 1000 esposas e 300 concubinas. O que é que isso reflete? Reflete os costumes de uma época, reflete o momento de um povo. Né? E esse momento reflete também o estágio de relacionamento entre os povos. Por que naquela época era tão natural, né, um homem ter inúmeras esposas, dezenas, centenas até, além de concubinas? Havia muito pouco homem na sociedade. Os homens desde cedo, eram colocados para guerrear. Morriam muitos homens. As mulheres ficavam sozinhas. Então, era, de certa forma, natural que um homem viesse a ter várias esposas, e isso significava uma proteção para aquelas mulheres que ficaram sozinhas, às vezes com a responsabilidade, né, de criar filhos que ficaram ali órfãos de pai. Então, se havia essa possibilidade de um homem ter várias e várias esposas legalmente, isso se constituía de uma proteção à mulher naquelas circunstâncias sociais e culturais. Jesus, certa vez, isso está no capítulo que nós estudamos hoje, né? Ele é procurado pelos fariseus, que estavam sempre tentando construir uma armadilha para desmoralizar Jesus ou para colocar Jesus numa situação difícil diante das pessoas e também diante das autoridades, né? Estavam sempre tentando colocar cascas de banana, digamos assim, no caminho de Jesus. Então, é colocado para eles, certa vez, pelos fariseus, a questão do divórcio, né? Se era lícito, né, um homem despedir a sua esposa, se podia casar com outra, etc, etc. E Jesus diz que lembra o ensinamento simbólico do Gênesis, né, que Deus fez homem e mulher, e que era necessário, como estava escrito no Antigo Testamento, que o homem e a mulher deixassem a sua casa, a sua família, e fossem formar um outro núcleo, fossem se unir. E que isso era a destinação.
Isso devia ser uma coisa permanente, se possível, permanente. Né? Então, os fariseus retrucaram. Por que, então, Moisés deu autorização para que os homens pudessem despedir as suas esposas? Ou seja, desfazer o casamento, fazer um divórcio unilateral. Uma coisa que não é muito justa, né? Mas, mais uma vez, o contexto da época, temos que ver. Mesmo quando a gente estuda os livros sagrados, seja da raiz judaico-cristã ou de qualquer outra religião, nós não podemos separar aqueles conteúdos da realidade histórica, nem mesmo a revelação espiritual. Elas sempre surgem dentro da história e recebendo a influência da história naquele momento, da cultura, dos preconceitos da época, né? Enfim, dos limites da condição humana e da inteligência humana naquele contexto dado. Okay? Então, Jesus diz que o Moisés deu a carta, a permissão para que o homem despedisse, desse o divórcio à sua mulher, por causa da dureza dos seus corações. Mas ele incentivava o contrário. E o que Jesus estava falando era, mais uma vez, a manifestação de um coração misericordioso e inclusivo. Porque no tempo de Jesus, a mulher ainda era profundamente discriminada. E essa permissão dada por Moisés para a carta de divórcio deixava muitas mulheres completamente abandonadas, né, desprezadas. A sua vida, na verdade, acabava. O destino seria a prostituição. Na verdade, o destino seria a prostituição de uma mulher que era despedida pelo seu marido, que recebia, o marido dava o divórcio de uma forma unilateral. Então, este ensinamento de Jesus é um grande avanço para a sua época, e um avanço que protegia a mulher que estava desamparada nesse momento. Mas precisamos ver o contexto, e é isso que Allan Kardec faz no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os modos, os costumes e as leis que regulam o acasalamento, a união dos sexos, ela evolui, ela muda com o tempo, ela muda com a cultura, ela muda com a visão, com a ampliação da inteligência e com o burilamento do coração do homem. Então, nos dias de hoje, e já nos dias do Espiritismo nascente, século XIX, né? Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo foi editado em 1864, portanto, né, há mais de 150 anos, e já naquela época se percebia que o divórcio, ou seja, a possibilidade de separação legal, reconhecida pela sociedade entre os casais, era algo que vinha também beneficiar tanto o homem quanto a mulher. Por quê? Kardec dá a explicação. Na verdade, diz ele, né? E essa explicação é muito atual, não foi ultrapassada. Na verdade, o divórcio vem apenas oficializar algo que já existe. Quando não há afeto, quando não há amor, quando não há atração recíproca, a separação já se deu, de fato. Ainda que morem dentro de uma mesma casa, debaixo de um mesmo teto, né, os constituintes deste casal já estão separados. Então, o que o divórcio faz é oficializar, e essa oficialização é muito importante, porque, mais uma vez, ela vai proteger a mulher. No tempo de Kardec, nós tínhamos uma sociedade também machista, ainda patriarcal, né?
A mulher veio conquistar mais e mais espaços recentemente, no século XIX, uma aqui, outra ali, uma mais ousada, né? Uma mulher mais ousada, que corre mais risco. Mas só nos últimos anos, só nas últimas 3 ou 4 décadas, é que tivemos a abertura, a mulher abrindo mais espaços para ela na sociedade e vencendo preconceitos, se impondo mais ao machismo predominante, principalmente na sociedade ocidental. Então, a mulher era a parte mais fraca. E numa separação, né, o divórcio favorece, né, preserva os direitos da mulher, se ela não é uma mulher emancipada, e principalmente dos filhos. A separação já existe, já existia antes de qualquer documento. O casal já está separado. Mas aquela oficialização vai garantir os direitos dos filhos e vai garantir também direitos da parte mais fraca no relacionamento. E mais do que isso, temos que considerar. Embora o recomendável seja, e nós devemos fazer isso, o cristão deve agir assim, o espírita, se possível, deve agir assim também. Se há um casal em crise, né, se há uma família em crise, nós devemos estimular a superação desta crise através do amor e do entendimento. Isso é o óbvio, isso é o normal. É isso que um cristão e que um espírita vai incentivar em toda situação em que nós encontramos seres humanos em litígios, com o amor sendo substituído cedendo lugar ao ódio, à mágoa, aos rancores. Então, nós vamos investir primeiro nisso. Mas, se isto não é possível, a separação dos corpos, se as duas pessoas vivem juntas, é inevitável e é a melhor solução. Por quê? Porque quando não há possibilidade de comunicação, quando não há possibilidade de entendimento, permanecer aquelas duas pessoas aprisionadas no mesmo ambiente, ou aprisionadas por regras sociais, ou aprisionadas pelo medo do que os outros vão dizer, ou aprisionadas pela pressão de familiares, isso vai suscitar um aumento do sofrimento e um aumento das agressões e do desrespeito. Nós podemos até chegar, em alguns casos, e temos visto isso com muita frequência no noticiário, né? Casos extremos de agressão. Casos que que às vezes acabam em crimes passionais. Então, quando não é possível o casal se entender, quando não é possível quem está de fora, o familiar, o amigo, o instrutor espiritual, estimular, né, a reconciliação e o entendimento, a melhor solução é aquela que está indicada no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, o divórcio. Nessa situação, a separação dos corpos, inclusive, pode facilitar uma eventual, né, futura e eventual reaproximação. Quando nós estamos em litígio com alguém, nós estamos, muitas vezes, sob o domínio de emoções muito fortes. Quando a mente está sob o domínio de emoções fortes, principalmente emoções negativas, emoções de ódio, emoção de mágoa, de rancor, o que acontece? Levanta-se uma barreira entre nós e o outro, entre nós e os fatos, entre nós e a realidade. Isso hoje é provado até pela neurociência, não é uma coisa, não é uma afirmação religiosa. Os estudos da neurociência nos mostram isso. Que quando nós estamos sob o efeito de uma emoção e não conseguimos, quando a mente não consegue ajustar, se impor, forma-se uma barreira e enquanto aquela emoção está muito forte,
há uma impossibilidade da mente assimilar novos dados sobre a realidade, principalmente sobre aquele ponto que está causando esta emoção muito forte. Nós não conseguimos, os nossos ouvidos se fecham, nossos olhos ficam vendados. Às vezes as pessoas estão falando o óbvio, mas nós não conseguimos enxergar, ouvir, muito menos compreender. Apenas quando nós serenamos, quando aquela emoção baixa ou desaparece, é que dizemos, nossa, mas eu não consegui perceber isso, mas aquela pessoa estava querendo me dizer isso. Mas esse fato não era assim do modo que eu estava vendo sobre aquela grande comoção, sobre aquela grande emoção. Então, quando há separação dos corpos, no caso dos grandes litígios, das grandes cenas de ódio, de mágoa, de rancor, no seio das famílias envolvendo os casais, quando há separação, existe essa possibilidade desta barreira levantada pela emoção se desfazer, a emoção se desaparecer, se diluir e desaparecer, e aí sim nós começarmos a ver a realidade. Quantas vezes a gente briga com alguém que a gente ama, com alguém que a gente respeita, e em segundos, aquela pessoa que parecia tão íntegra para nós, aquela pessoa que era tão amável, aquela pessoa que nos parecia tão agradável, aquela pessoa pela qual nós éramos apaixonados, de repente se mostra para nós como sendo um monstro, como sendo uma pessoa cheia de defeitos, né? Inúmeros problemas que nós não tínhamos identificado antes. Isso por efeito da emoção negativa que levantou. E quando a gente se afasta, quando a emoção desaparece, 2 dias, 3 dias, 5 dias depois, a gente começa a pensar, bom, mas não é bem assim, né? Então, e aquela pessoa que pode ter cometido até mesmo um deslize real, não é um deslize imaginário, não é aquilo que nós estamos imaginando porque o nosso orgulho foi ferido. Quando o nosso orgulho é ferido, quando o nosso interesse é contrariado e nós agimos por interesse próprio, inclusive dentro da família, inclusive dentro das relações conjugais, nós podemos fazer julgamentos os mais estapafúrdios. Nós podemos errar feio nos nossos julgamentos e nas nossas avaliações. Mas depois, quando a emoção serena, nós podemos fazer a revisão disso. Muitas vezes conseguimos fazer a revisão. Bom, não era assim. E aí se abre uma possibilidade para o resgate do respeito, para o resgate do amor, para o resgate, para uma possibilidade de diálogo e até de reconciliação. Então, em casos em que não há possibilidade de uma reconciliação, né, o divórcio vai funcionar como o melhor remédio, sancionando, oficializando uma situação de fato e criando circunstâncias novas, nas quais, no silêncio, né, na introspecção, no isolamento, cada um vai poder terá a chance de avaliar, de rever, de avaliar melhor os seus atos, de rever e de avaliar melhor os fatos, os eventos. E não raro acontece, né? Nós sabemos disso. Quantos casais se separam e depois voltam a se entender. Eu diria que não raro acontece, sim, a possibilidade de reconciliação, de até voltar a viver juntos, ou de não voltar a viver juntos, mas ter a relação afetiva reprocessada. Essa coisa do papel passado, da convenção, do que as pessoas aprovam ou desaprovam, isso está em 2º, 3º, 4º, 5º, 6º plano. A justiça divina, os olhos da vida e a justiça divina não trabalham com esses elementos, não. Trabalha com a motivação do coração.
trabalha com o amor, trabalha com a pureza do nosso coração, com as nossas intenções. É nisso que nós somos julgados. Então, uma relação também pode ser reprocessada. Não, se puder voltar depois do divórcio, se podemos fazer a reconciliação, porque revemos, porque vimos os nossos erros, porque vimos que a coisa era muito menor do que a gente imaginava, né? Ótimo, isso é o ideal. Mas existem outras possibilidades. A vida é criativa. E nós não podemos fechar a criatividade, nem deveríamos fechar a criatividade da vida. Então, existe, sim, outras possibilidades. Você pode também não voltar a viver juntos, mas pode se estabelecer aí um vínculo afetivo ainda maior, e com muito respeito. Uma amizade sólida, não? Por exemplo, os casais que têm filhos. Na verdade, eles jamais vão ficar... eles podem até se odiar, mas eles jamais ficarão separados totalmente um do outro. Eles têm um laço indissolúvel ali, que são os filhos, não é verdade? Então, esse laço, inclusive, muitas vezes vai facilitar o processo de reconciliação, de entendimento, né? de reavaliação de tudo que aconteceu. Mas se não dá, se mesmo assim cada um vê que não dá, porque se descobre diferente, porque se descobre que um avançou mais na evolução do que o outro, porque os caminhos, as preferências agora são bem diferentes. Nós mudamos, nós casamos lá, 22, 23, 25 anos, nós temos uma cabeça. Aos 40 podemos ter outra, aos 60 podemos ter outra. E nem sempre há sincronização com a outra cabeça que vive com a gente, não é verdade? Então, isso pode, às vezes, criar problemas de relacionamento. Mas, quando podemos ter essas diferenças e ter profundo respeito e amor. E essas diferenças podem, às vezes, impedir que habitemos debaixo do mesmo teto, mas não ser um impedimento. Que nos respeitemos, colaboremos, e surge aí uma grande amizade, um amor que eu diria talvez até mais verdadeiro. Né? Acontece isso entre os casais. Claro, não existe aí uma receita pronta, um carimbo que a gente possa aplicar a cada casal. A instrução do Evangelho segundo o Espiritismo é uma instrução ampla, genérica, e uma instrução que fala principalmente ao nosso coração. Aí, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas é importante que, em cada caso, né, se busquem as soluções sem esquecer o amor e a compaixão, sem esquecer a misericórdia. Misericórdia, que é um dos grandes ingredientes do amor, que a gente atribui mais a Deus, né? A misericórdia divina. Ou seja, é importante, quando avaliarmos também as diferenças, as fragilidades, os erros do outro, da outra, enfim, da companhia que está, né, ao nosso lado, coloquemos esses ingredientes, porque é isso aí que vai nos conduzir a uma avaliação mais justa e mais equilibrada. A doutrina espírita nos fala também dos compromissos, que a família une entidades espirituais, né, que estão, de certa forma, compromissados. Mas esse compromisso ele não pode ser visto como um grilhão de ferro. Ao longo da existência, né, no processo do universo, existem muitas maneiras de nós resolvermos a questão dos compromissos. Até porque, quando nós contraímos uma dívida, digamos, usar essa palavra, essa dívida, né, espiritual, nós não contraímos uma dívida exatamente com uma pessoa. Nós contraímos uma dívida em relação à lei. Se contraíssemos dívidas em relação a uma pessoa, seria muito difícil para todos nós, porque existem aquelas pessoas, ou nós próprios, se estivermos num nível espiritual muito baixo, se o ódio nos dominar de vez, né? Se é o rancor dirigir a nossa vida, a gente se recusa mesmo a perdoar.
eu não lhe perdoo, eu não lhe perdoo. Perdoar, eu não lhe perdoo. Se a gente dependesse do perdão do outro, nós estaríamos perdidos. Então, nós contraímos dívidas em relação à lei. Eu firo alguém, mas, na verdade, eu contraio uma dívida com relação à lei. Eu tenho que reparar, eu procuro reparar, mas eu tenho inúmeras possibilidades de reparação. Não é somente na dependência de um ego que vai dizer quero ou não quero, lhe dou essa oportunidade ou lhe não lhe dou essa oportunidade. Assim, cada pessoa seria o senhor absoluto da vida. Não é assim que as coisas acontecem. Chegamos já ao nosso tempo, meus amigos. Eu sugeriria que vocês lessem esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lessem também lá em Vida e Sexo, do Emmanuel, né? As instruções. O Emmanuel diz mais ou menos a mesma coisa que eu, mas naquela linguagem mais afetuosa e também mais profunda, né? Acerca da questão do divórcio. Sempre se disse em Espiritismo que o divórcio seria o mal menor, ou o último remédio. Essas coisas continuam atual. Não é porque existe a possibilidade de divórcio, e o divórcio é uma coisa aceitável espiritualmente também, que qualquer briguinha, não, vamos separar. Não é isso, não é assim. E o divórcio se dá quando não existe mais possibilidade de diálogo, quando aquilo está confirmado, dá-se um tempo, precisamos dar tempo ao tempo. Precisamos, até mesmo esse tempo que os casais às vezes se dão, às vezes se afastam, né? Não é logo oficializar, às vezes passam uns dias separados e depois, né, já faz a reavaliação e volta. É preciso dar tempo ao tempo, dar um tempinho para que a gente pense, para que as emoções serenem e para que a gente veja com mais clareza. Ô, Irandia, você também, passaram algumas mensagens, né? O Bridenô, passaram outras mensagens de outros amigos, né, a do Gotardo também, a todos que manifestaram esse carinho, essa amizade. Muito obrigado. Eu diria que o Senhor de Francisco nos abençoe e nos guarde. E eu fico por aqui, chegando aos 40 minutos. Vamos fazer a nossa prece e agradecer. Que oremos uns pelos outros e que nos fortaleçamos no amor de Deus. Senhor, doce mistério, no qual existimos, nos movemos, nos realizamos. Senhor, doce mistério que chamamos Deus, Deus de todos os santos, Deus de todos os missionários, o Deus de Jesus de Nazaré, o Deus do universo, de todos nós. Obrigado, Senhor, te dizemos, diante de Jesus e diante dos amigos espirituais que nos sustentam na caminhada. Obrigado por todas as dádivas. Obrigado por todos os desafios. Obrigado por todos os aprendizados. Obrigado por todos os altos e baixos. Obrigado pela vida e pela alegria de viver. Dá-nos, Senhor, a tua paz. Dá-nos, Jesus, a quem agora nos reportamos. A tua paz. Que possamos seguir contigo, afinando, alinhando as nossas aspirações aos desígnios de Deus, hoje e sempre.
Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos.